Olha, chegou a hora do nosso dedinho de prosa e o dedinho de prosa já está antecipando. Na agenda do presidente eleito tem o compromisso com o juiz Sérgio Moro. Isso mesmo. Quinta-feira está agendado, e se mudar é por conta de uma situação com o juiz Sérgio Moro ou a agenda do presidente eleito Jair Bolsonaro. Mas está tudo certo para o presidente eleito Jair Bolsonaro receber amanhã, no Rio de Janeiro, quando eu digo amanhã, quinta-feira, o juiz que é um patrimônio nacional, o juiz Sérgio Moro. Juiz Sérgio Moro, que barrou e foi justamente o juiz que interrompeu pelo trabalho na justiça, naturalmente com os procuradores, com a Polícia Federal, esse esquema criminoso dessa organização criminosa petista em Brasília. Isso tem que ficar claro para a nossa população no dedinho de prosa. Ele foi convidado por Jair Bolsonaro para assumir ou o Ministério da Justiça ou o STF. Se assumir o Ministério da Justiça, vai comandar a Polícia Federal. Naturalmente, o trabalho importante junto à Polícia Federal. Independente se é o Sérgio Moro ou não, nessa pasta que é política do Ministério da Justiça. A gente fica na torcida e juiz Sérgio Moro, doutor Moro, por favor, Ministério da Justiça, não. O senhor pode esperar mais um pouquinho. Em 2020, o senhor assume uma cadeira no STF. O topo do sonho dos juízes no Brasil é o STF. Mas o senhor é um patrimônio nacional. O senhor é muito importante no STF para a população. E isso, naturalmente, estará na pauta, porque o presidente eleito Jair Bolsonaro deixou para o senhor escolher ou o Ministério da Justiça ou o STF. O senhor é importante para o Brasil no STF, não numa pasta política. Falando em pasta, Jair Bolsonaro, eu fiquei sabendo, pessoas próximas, inclusive o senador Major Olímpio, meu amigo pessoal, e também pessoas próximas ao Major Olímpio, eu tenho os meus contatos. Não dá para aceitar Alberto Fraga, não dá para aceitar. Caminhou junto, participou do processo de eleição, mas é feito chamate. Atenção, presidente eleito, as pessoas que estão monitorando a internet e que assistem o nosso dedinho de prosa, alguém tem que conversar com o presidente eleito e falar: não, o Fraga não é, já é chamate, vem queimado. É chamate, vem queimado, não agrega. Ele não pode participar nem do primeiro escalão, nem do segundo escalão, nem do terceiro escalão. Não é possível que o DEM não tenha um outro nome para apresentar para a equipe de trabalho do presidente eleito Jair Bolsonaro. O Fraga tem aí envolvimento com propina. Não dá, não bate, não dá certo, não vai coagular com os princípios do presidente Jair Bolsonaro. Esse não dá. Agora, falando em equipe, muito se especula com relação à equipe que estará em Brasília, a equipe de transição. Eu tenho aqui, eu não sei se você pensa da mesma forma, o astronauta Marcos Pontes já aceitou o convite, mas eu não concordo com o Marcos Pontes, principalmente nesse Ministério de Ciência e de Tecnologia. Não vai agregar em ciência e em tecnologia. Levou feijãozinho para o espaço, custou uma fortuna para a gente e não agrega em pesquisa. Deveria, como foi na questão da economia, nomes importantes que nós temos aqui, de repercussão inclusive na transição. Mas por que não procurar uma Universidade de São Paulo, as universidades, uma politécnica? Olha, eu quero um nome da ciência, um nome de pesquisa, eu quero uma indicação para dar uma resposta para o trabalho de pesquisa, para o trabalho importante de tecnologia. Eu quero um nome, justamente esse nome técnico. O senhor não tem nenhum problema com relação à pressão, mas Marcos Pontes é o nome mais fraquinho que foi apresentado até agora. Agora, da equipe de transição. Quem é que vai participar da equipe de transição? Comandado, naturalmente, pelo super-ministro, que é Paulo Guedes. Por quem é Paulo Guedes, né? Você fala o seguinte: já fui no Google, já pesquisei, eu tenho algumas informações. Paulo Guedes, ele está justamente dentro de um trabalho, está focado nesse trabalho, e a partir de agora, a mídia
poluída, a mídia esquerdista, interessada, vai começar a bombardear Paulo Guedes, porque ele quer enxugar o Brasil com o PSDB, o Brasil com o PT, principalmente o PT e agora depois o PMDB. Gente, 46 ministérios, 46 ministérios. Isso é acomodação política por toma lá da cá. O homem, o capitão Bolsonaro falou para reduzir para 15 ou 16 no máximo os ministérios e a fusão dos ministérios. Em outros países desenvolvidos, a agricultura caminha com o meio ambiente. Como, na minha opinião, o Ministério da Educação deveria trabalhar uma fusão com o esporte. Ministério da Educação e dos esportes, por que não? A educação intimamente está ligada aí com o esporte. Esse deveria também, um projeto desse aí para Jair Bolsonaro. Paulo Guedes vai comandar a equipe política e principalmente no Superministério da Economia. A gente tem Carlos da Costa, que foi diretor de Planejamento, Crédito e Tecnologia do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. E além disso, ele presidiu o Instituto Performance e Liderança, foi executivo, inclusive, da JP Morgan, não é bobo, sabe do que está falando e do que está fazendo. Inclusive, ele vai participar desse processo na equipe de transição. Lembra do Marco Sintra, aquele que falou, inclusive, e lutou pela bandeira de redução de impostos, da questão tributária? Pois bem, ele vai participar da equipe de transição. Marco Sintra, que tem a sua graduação em Economia em Harvard, ele tem mestrado em Planejamento Regional pela mesma universidade, ele é professor titular e vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, tem no seu currículo a Secretaria de Planejamento, ele foi secretário da Secretaria de Planejamento do município de São Paulo, foi vereador, deputado federal, e experiência na área econômica com ênfase na política tributária. Ele vai participar da equipe de transição. A gente está trazendo aqui Marcos Sintra, isso é muito importante. A gente tem Hassen Kalu, secretário especial de Assuntos Estratégicos, do atual governo, cientista político, é professor de Relações Internacionais, ele tem aí um currículo importante na administração pública e ele faz um trabalho de consultoria para as Nações Unidas, secretário-geral da Comissão de Poderes Judiciários da América Latina. Roberto Castelo Branco é outro nome, doutor em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e pós-doutorado na mesma área da Universidade de Chicago. Professor da Fundação Getúlio Vargas e presidente executivo e diretor, inclusive, do Banco Central. É economista, chefe da Vale do Rio Doce. Valdir Rodrigues Júnior, doutor em Economia, graduação em Engenharia pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, mestrado em Economia em Michigan e doutorado na Universidade de Brasília, coordenador-geral da Secretaria de Política Econômica. Eu estou trazendo aqui alguns dos nomes já confirmados para a transição. É essa equipe técnica que vai apurar tudo com relação ao endividamento do país. Agora, por outro lado, não vai emplacar a reforma da presidência, seja deste tamanho ou deste tamanho, na agenda deste ano. O Jair Bolsonaro, durante 30 anos, ele foi do parlamento. E qualquer projeto é preciso negociar. Ele não está se metendo, por exemplo, na eleição de presidente da casa. Isso já é uma virtude. Mas quem é e quem será? Quem é que fala como líder de Jair Bolsonaro? Ele vai ter que conduzir pessoalmente, ele sabe disso, no Congresso Nacional. O Major Olímpio, senador eleito por São Paulo, já falou que não passa. Nenhum tipo de reforma esse ano não passa. E não passa mesmo. Ou você trabalha uma reforma importante para esse país, dentro de um regime de capitalização que pretende Paulo Guedes, e avaliando a condição de quem já está na Previdência e outros que entrarão pelo regime de capitalização, isso dentro de um debate aberto. E outra é a questão da fusão das pastas, dos ministérios. Isso Paulo Guedes está levando e muito bem, convencendo. Tem uma parte, tem um setor da indústria que não concorda, mas também um setor que não investe no nosso país como deveria, fica sempre no mercado de especulação.
E falando em mercado, o mercado continua respondendo positivamente com os nomes que foram apresentados até agora. A notícia hoje, para você, do nosso Dedinho de Prosa, é Sérgio Moro na agenda de quinta-feira com o presidente eleito Jair Bolsonaro. E a gente espera, doutor Moro, o senhor no STF e não no Ministério da Justiça na pasta política. E também um recadinho para o presidente. Capitão, Berto Fraga não dá. Aí não dá. O senhor está no caminho certo. A gente não pode buscar atalho, ainda mais com envolvimento em propina. O Dedinho de Prosa volta amanhã. Obrigado e até lá.